Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos. Credibilidade e informação. O PT inventou que todas as pessoas que participam das manifestações de rua contra o seu governo são elites, burguesias e pessoas manipuladas pela Rede Globo e pela revista Veja. O Alamar Regis fez questão de ir à manifestação em São Paulo e entrevistou muitas pessoas com a sua câmera de TV. E fala agora o resultado destas entrevistas. O resultado foi aquele que eu já esperava, Geraldo. Aquele que qualquer brasileiro que enxerga bem consegue ver pela televisão ou pessoalmente quando sai às ruas, que são as caras, as vestes e as características das pessoas quando percebemos que nada tem a ver com elites e nem burguesia. Dá para alguém conceber pessoas das tais burguesias irem de ônibus ou de metrô protestar na via pública? Só pode ser piada, né? Jamais. Primeiro, porque se existe burguesia na sociedade brasileira, é uma fatia tão pequena da população, tão insignificante, que não está nem aí preocupada com nada. Por mais que o governo roube, ela não se manifestaria, porque tem dinheiro demais. Imagine rico perder seu tempo para ficar em pé horas e horas numa avenida, como eu e milhares de pessoas ficamos neste domingo, pedindo afastamento de governo. É mentira do PT. É invenção dele, constituída pelo cinismo e pela estratégia de ludibriar, sabendo que vai conseguir enganar aquele segmento mais pobre da população, que é a maioria, por ser mais fácil de ser manipulada como massa de manobra, sempre dentro daquela cultura muito adotada pelas religiões, que inventam sempre um inimigo para o povo odiar e ter medo. A religião sempre inventou um inimigo de Deus e de Jesus, que é o tal Satanás. Aí pronto, depois que inventaram Satanás e o puseram como uma criatura que existe em eterno confronto com Deus, as pessoas passaram a acreditar que ele de fato existe, passaram a odiá-lo e daí se comportam como bajuladores de Deus e de Jesus. Quem quiser prestar atenção, que observe bem. A maioria das preces e orações feitas pelas pessoas e pelos líderes religiosos são de bajulação a Deus e a Jesus, como se estivessem lutando ao lado deles contra esse suposto inimigo. É a mesma coisa que faz o partido político, sob a estratégia sem vergonha de conquistar o povo mais pobre, que é maioria, inventando um inimigo para ele odiar, que no caso é a tal elite, a tal burguesia, que ninguém sabe exatamente quem é. O governo desvia dinheiro público para alimentar a corrupção, para construir porto em Cuba, metrô na Venezuela e obras bilionárias em diversos países governados por ditadores. Aí, por falta deste recurso desviado, ele reduz a verba da educação, da saúde, da segurança pública e dos serviços básicos no país. Depois, vem com a cara mais cínica do mundo, a maior cara de pau e descaramento sem limites, para dizer para o povo que quem é culpado pelas dificuldades do país é a tal elite, a burguesia, ou seja, o mesmo Satanás que as religiões inventaram. Neste domingo de manifestações aqui em São Paulo, eu entrevistei um montão de gente na Avenida Paulista, neste domingo. E vou postar no YouTube para que o Brasil veja. Foram mais de 100 pessoas. Nunca eu havia entrevistado tanta gente na minha vida. Foi a tarde inteira lá naquela manifestação gigantesca. Desde as 9 da manhã, a televisão já começara a mostrar os movimentos em diversas cidades. Rio, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Belém, Fortaleza, Vitória, etc. E as nossas vistas detectavam tranquilamente que nada tinha a ver com elite, com burguesia e nem com iniciativa partidária como quer o PT fazer crer à nação. Outra pergunta que eu fiz questão de fazer a quase todos os meus entrevistados foi: você veio para esta manifestação influenciado pela Rede Globo e pela revista Veja? Todos faziam questão de dizer que não. Inclusive a maioria disse que não era assinante da Veja, portanto não lia a revista. E nem permitiria que a Globo e emissora de televisão de rádio nenhuma influenciasse na sua capacidade de decisão.
Será que esse pessoal do PT pensa que todo mundo é trouxa? Veja então, meu amigo ouvinte, o quanto um partido político consegue ser cínico, descarado e mau caráter ao tentar fazer lavagem cerebral numa população supostamente ingênua para crer conforme ele quer que creia. É exatamente o modelo que era adotado pelos comunistas no tempo da Cortina de Ferro. Que o povo brasileiro não desista da sua disposição de lutar para livrar o país dessa corja sem vergonha que descaradamente ocupa os mais importantes cargos públicos do Brasil. Fica por aqui a primeira edição da semana do Jornal Rádio Fatos. A todos o nosso muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Amanhã, que é terça-feira, neste mesmo horário, com novas informações para você. Uma ótima semana para todo mundo e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.